Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar início ao assunto de hamartiologia, né? A doutrina que estuda aí a questão do pecado. E a gente vai fazer uma pequena pausa, né? A gente tinha começado no último vídeo falar um pouquinho sobre antropologia. Vamos fazer uma pequena pausa para passar um pouquinho para hamartiologia por conta de um probleminha que tivemos com apostilas. Mas depois a gente dá continuidade aí no assunto da antropologia, né? Então, hoje a gente vai tentar fazer essa aula de uma forma mais resumida, um pouco mais breve, e nela a gente vai discutir aqui algumas poucas coisas, né? A gente vai fazer uma introdução breve sobre o que é o pecado, né? E como a Bíblia o situa. Vamos dar uma olhadinha num outro momento sobre as palavras que são utilizadas para se referir ao pecado dentro da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Lembrando que o Antigo foi escrito aí em hebraico e o Novo em grego. E a gente vai dar uma olhada também na questão daquela velha discussão sobre a origem do mal, a origem do pecado, né? Porque parece um pouco incompatível com os atributos de Deus. Então, vamos com calma, mas vamos do básico, né? Aqui a gente não vai ficar falando apenas o que não é pecado, mas vamos dar uma olhada como a Bíblia ela trata sobre esse assunto. Então, por mais que a gente tente exaurir ou chegar a uma conclusão resumida, e limitada sobre o que é pecado, sobre uma definição única, a gente não consegue, porque o pecado ele se mostra de diversas formas, então a gente acaba lhe dando diversas atribuições, diversas definições, e a gente colocou aí alguns pequenos pontos sobre a maneira como as pessoas enxergam o pecado, né? Não é apenas uma visão popular, mas também uma visão até que bíblica. Então, eu coloquei aí 4 pontos, ou 5, né? O pecado, ele é uma vontade positiva. Não positiva no sentido de ser boa, mas ele não é uma vontade passiva, ele não é algo que surge do nada, que acontece espontaneamente. Ele é uma vontade positiva e ativa, é um desejo, né? É algo que eu faço acontecer, seja nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Então, ele não é algo passivo, ele não é algo da natureza, ele não é algo espontâneo, ele é uma vontade e ele é positivo, né? Ele é uma vontade positiva, ativa, né? Ela vem de mim e ela precisa da minha ação para acontecer. A gente poderia tentar resumir o pecado como preferência das minhas escolhas em oposição a Deus ou em oposição às escolhas de Deus. É muito comum você verificar as pessoas perguntando por que isso é pecado ou por que aquilo é pecado. As pessoas que gostam de tentar explicar Deus ou explicar por que Deus colocou determinada regra ou estipulou uma prática definida como pecado, eles tentam dizer que é porque uma determinada prática ela faz mal ao outro. Por exemplo, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Por quê? Porque tudo isso são práticas que trazem mal a um outro indivíduo ou traz mal a mim mesmo. Mas aí quando você entra em outras questões, o pessoal entra, por exemplo, na questão da homoafetividade, na questão da fornicação, na questão de outros pecados que parecem mais discretos, não conseguem ver neles algo de mal que está sendo feito ao outro. E aí outros que são mais radicais para o outro lado vão dizer o seguinte: é pecado porque Deus disse que é pecado e ponto, acabou. E não tentam trazer para uma discussão, para um debate, para tentar imaginar ou tentar adentrar na Bíblia de uma maneira que possamos tentar penetrar ali no porquê aquilo é pecado. Alguns vão para um lado mais liberal para dizer que só era considerado pecado porque foi escrito dentro de um período onde a cultura tinha uma aversão àquele tipo de comportamento, mas que hoje em dia tudo bem. Então, eu gosto
muito dessa definição de que o pecado é uma preferência das minhas escolhas em oposição às escolhas de Deus, ou em oposição a Deus. Porque Deus, ele tem preferências. Deus, ele faz escolhas. Deus, ele olha para nós e ele estipula para nós um estilo de vida que é agradável aos olhos dele, que está em conformidade com o caráter dele, com os atributos dele, daquilo que ele pretendia para nós. Então, quando ele disse, olha, o homem vai ter uma mulher só, o relacionamento correto é o heterossexual, monogâmico, indissolúvel. Quando ele disse que a mentira não era boa, que a fornicação era pecado. Quando ele disse que a murmuração ou outras formas de criação de contenda não era bom, que afastava o homem de Deus, ele está projetando em nós, ou colocando para nós, um estilo de vida, né, que ele tem como ideal para nós vivermos bem uns com os outros e para nós agradarmos a Deus, porque esse é o propósito final, agradar a Deus, porque tudo é para Ele e é para a glória dele. Então, por mais que às vezes a gente não entenda o porquê de algo ser o pecado, né, a gente sempre tem que lembrar que o propósito final é escolher a Deus, é escolher a vontade de Deus em oposição às nossas escolhas, em oposição às nossas vontades, em oposição aos nossos desejos. E quando a gente faz a escolha, a preferência pelos nossos desejos, a gente está indo contra Deus, seja no princípio que for. E aí já pega esse terceiro ponto aqui, que é a não conformidade com Deus em princípio e realidade, né? Então Deus, ele tem princípios, ele tem realidades estipuladas e às vezes a gente quer ir contra essa realidade que Deus preparou para nós, contra esses princípios, e a gente pode definir isso como pecado também. E aí o que segue seriam sinônimos, né? Oposição a Deus, e vem ali nesse quarto ponto que está a oposição a Deus, transgressão à lei, que talvez seja a definição que as pessoas mais têm como o que realmente é pecado, né? A gente costuma olhar tanto para o Antigo como para o Novo Testamento, principalmente aquelas pessoas que nunca aprofundaram muito na Bíblia, como um manual de regras a não ser quebradas. Então, muitas vezes a gente entende o pecado apenas como transgredir a lei. Claro que vai muito além disso, mas também pode ser entendido dessa forma, principalmente no Antigo Testamento, onde o que regia a vida do israelita, do judeu ali, era o manual de regras ali dado por Moisés. Então, uma glorificação própria e, em último lugar ali embaixo, colocar a si mesmo no lugar de Deus. Talvez tenha sido esse o princípio dos pecados, né? Quando o querubim ungido, né, como a gente viu nos últimos vídeos, estabelece que ele quer ser igual ao Altíssimo, né? Ele quer estar no lugar de Deus, ele quer ser como Deus, ele quer, assim como nós queremos muitas vezes estar no lugar de Deus, querer que a nossa vontade venha em primeiro lugar, queremos que os nossos desejos venham em primeiro lugar. Então, o pecado principal, ou melhor, o pecado primário que talvez tenha havido ali entre os anjos, entre os querubins, que originou toda a queda, seja algo que dê lugar e espaço a todos os demais pecados que hoje em dia estão aí na humanidade. Bom, uma outra reflexão é de onde vem o pecado. A gente disse que o pecado ele é uma vontade positiva, né? Eu até incremento aqui, ativa, é algo que depende da minha ação. E aí a gente tem alguns versículos que mostram que o pecado ele não vem de outro lugar senão de nós mesmos, do nosso coração, da nossa mente. Claro, dependendo da cultura, né? Jesus disse do coração, porque naquele período o coração era entendido como a sede dos pensamentos também, né? Paulo diz ali, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Então, aquilo que o homem nunca viu, aquilo que o homem nunca ouviu, e aquilo que ele nunca imaginou, nunca subiu ao coração. Então, a gente tem o coração como sede dos pensamentos, não apenas das emoções, como é nos dias de hoje. Então, perdão, a gente tem Jeremias também falando do coração do homem,
e Tiago. Então vamos dar uma olhadinha nesses textos? Eu sei que eles são conhecidos, mas eu gosto sempre de voltar a eles. Opa, deixa eu sair aqui do chat. Marcos 7:21, se eu não estiver escrito errado, Jesus diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Então, Jesus está repreendendo, né, os fariseus que culpavam os discípulos dele por estar comendo sem ter se lavado após ter chegado da rua. Né? Então, Jesus ele fala, olha, o que corrompe o homem, na verdade, está dentro do seu coração. E aí a gente tem Jeremias 17:9, vamos ver o que ele nos diz. Se eu não anotei errado como das últimas vezes. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Né? Então a gente tem aí mais uma referência ao coração como algo extremamente ruim. Então, Tiago 4, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então, a origem do mal, do pecado agora, né, que já está no mundo, vem principalmente de nós, como a Bíblia aponta. E aí tem um pequeno ponto na apostila que mostra que o pecado ele é de uso privativo da religião, né? Então, dentro da sociologia, dentro da filosofia, dentro da política, se discute comportamento, se discute sobre a melhor forma de se viver, sobre ética, mas o pecado como transgredir limites, como forma de aborrecer a uma divindade, é de uso exclusivo da religião. Bom, embora a gente, quando vá fazer mais definições sobre pecado, a gente fale sobre pecados que são diretamente contra Deus e pecados diretamente contra o homem, numa visão um pouco mais abrangente, a gente percebe que todo pecado, no fundo, ele é contra Deus. A gente tem o clássico Salmo 51, né, Davi no ato do adultério, ele fala, somente contra ti, Senhor, eu pequei. Tem esse texto de Mateus 25, do versículo 44 ao 45, que ele é interessante, né? Jesus ele traz uma nova realidade para os seus discípulos. Quando ele diz que nos últimos dias, né, no final dos tempos, ele ia dizer bem-vindo para uns e adeus para outros em relação à entrada do reino dos céus. Por quê? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestisse, estive enfermo, estive preso, não me visitaste. E aí vocês vão perguntar, quando é que te vimos dessa forma e não te servimos? Quando negaste a um desses pequeninos, quando não serviram a um desses pequeninos, a mim não me serviram. Então, o pecado cometido diretamente contra o homem, e era que não sequer uma ação, né? Mas Jesus está falando sobre passividade, sobre inércia, sobre não fazer o bem podendo fazer o bem. Como a própria Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Então você tem aí que até mesmo aquilo que você faz para o outro é considerado uma transgressão contra o próprio Senhor. Bom, o pecado ele também revela o caráter de Deus e a sua vontade, nesse terceiro tópico. E isso vai de encontro àquilo que nós comentamos agora há pouco, quando a gente fala sobre o projeto de Deus para o homem. Né? Porque quando Deus ele diz que nós não devemos semear contendas entre irmãos, por exemplo, automaticamente a gente já conhece que o caráter de Deus é um caráter pacífico. Né? Sempre que Deus ele diz um não aqui, um não faça, um não vá, ou então ele dá uma ordenança de algo que você deve fazer, você está conhecendo um pouquinho mais sobre esse Deus e conhecendo um pouco mais sobre esse caráter que ele tem de santidade, de justiça, de amor. Então, o pecado, essa questão da lei, das ordenanças, dos mandamentos, seja no Antigo ou no Novo Testamento,
é muito útil para que nós venhamos conhecer o caráter de Deus. Aí a gente vai passar um pouquinho para a etimologia. A etimologia, como vocês sabem, é o estudo da palavra, né? A origem da palavra e seus significados. E o pecado, ele é descrito por várias palavras no Antigo Testamento, né? Por várias no Novo também. Mas uma das palavras mais utilizadas no Antigo Testamento é essa primeira que está aparecendo aqui, rata ou ratá, né? Meu hebraico aí é péssimo, que aparece mais de 580 vezes no Antigo Testamento. E tem esse sentido de errar o alvo, né? Que o pessoal utiliza bastante dentro da igreja, que pecar é errar o alvo, ou um caminho estabelecido, desvio do caminho ou da meta proposta. Então, quando a gente pensa em pecado, a gente tem que colocar esse sentido na prática, e a gente tem uma passagem do Novo Testamento, que a gente vai comentar daqui a pouco, que é muito útil para isso. Deus ele te propôs um estilo de vida, um caminho, um alvo, um objetivo. O que é pecar? É se distanciar desse alvo, é pegar outro caminho, é pegar outra direção, é ir para uma estrada que Deus ele não propôs para você. Então, é isso que a gente pode definir assim, basicamente, como pecado. Tanto que, se eu não me engano, tudo bem que eu estou falando de hebraico, né? Mas a palavra grega para conversão ou para arrependimento é uma palavra que tem um sentido de pegar o caminho contrário, sair da rota em que você está e ir para uma rota não paralela, mas completamente oposta àquela que você está indo. Então, quando a gente fala de pecado, de arrependimento, a gente está falando de caminhos, a gente está falando de maneiras de se viver, né? De estradas que você pegou, se você está no sentido certo. Se você peca, você está indo para o outro sentido. Se você se arrepende, você está mudando novamente o sentido da sua estrada, o sentido da sua caminhada, né? E é muito legal porque a gente percebe que a pessoa que decide viver uma vida com Deus, a pessoa que decide andar com Deus, ela pega um caminho e ela chega a um lugar bom. Diferente daquela que conhece a Deus, conhece a sua vontade, conhece, né, tudo e decide pegar outro caminho. O local que essa pessoa chega é muito diferente da outra. Então, pecado e obediência, né, levam a caminhos extremos, extremamente diferentes e por final, né, nem querendo entrar nesse ponto, mas por final, salvação ou perdição, né, como final desses dois caminhos. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre pecado, a gente tem que analisar as demais palavras, né, mas a gente não vai aqui ver todas, porque são muitas. Então a gente tem essa pasra aqui, ou pachá, que tem a ideia de transgredir, invadir, ir além, rebelar-se, né, desajustar o que era justo. Então, são muitos sinônimos aqui, mas que vão dando para a gente, vão contribuindo para a gente ter uma noção sobre o que o homem faz quando ele peca. Ele transgride, ele invade, ele passa um limite, ele vai além do estipulado, ele se rebela contra uma ordem dada. Tem algo que está justo, ele vai lá perdão, e desajusta o que estava justo. Algo que estava no lugar, ele vai lá e retira. E aí a gente tem alguns versículos, né? E aí eu não vou explorar aqui as palavras, são várias palavras, e eu deixei, né, várias citações aqui onde essas palavras são encontradas, né? Então, a primeira aqui em Gênesis 4:7, tem Isaías 1:18, né? As outras também aqui, cada uma com a sua citação. Mas eu vou me ater principalmente ao significado, tá? Para a gente ganhar tempo. Então, ser mal, quebrar ou danificar por meios violentos, né? Então vai ter um contexto aqui onde essa palavra foi usada. Ser ímpio, solto, tumultuoso, enganar, derribar, prender na armadilha. Então olha quantas coisas são definidas como pecado e usada aí expressões diferentes para se referir a ela. Ser perverso, transgredir, faltar com a palavra, ser insensato, tolo, aí uma palavra que Provérbios usa bastante, né? O tolo não apenas o tolo, a pessoa que não tem sabedoria ou que é bobinha, né? Mas o tolo na Bíblia é aquela pessoa que, podendo fazer o bem,
ela escolhe fazer o mal para se beneficiar. O proverbiador o considera um tolo, porque sabe que a recompensa por esse tipo de ação é ruim. Então ela já o considera, o proverbiador já considera esse tipo de pessoa um tolo, porque ela desconsidera a recompensa do seu engano, do seu erro, a recompensa da sua perversidade, né, da barganha, temas muito citados aí no livro de Provérbios. E aí eu citei várias outras aqui de uma vez, tá? Para a gente não ser muito exaustivo nos slides, mas miserável, impuro, né? Outras expressões aí que são marcas no Antigo Testamento. No Novo Testamento também temos um grande número de palavras, mas uma das que mais se destaca, né, tanto no Antigo como no Novo, a gente tem uma palavra específica, e é essa hamartia, né, que aparece aí em outros formatos também, dependendo da maneira ou do contexto onde ela vai ser aplicada. Hamartano ou hamartema, que também tem aí a descrição como errar o alvo, transgredir, praticar más obras, fracassar em viver de acordo com um padrão. Tudo se encaixa dentro daquilo que nós já comentamos. O texto que eu disse que a gente ia citar era esse de Lucas 15, que vocês conhecem. Lucas 15, o setor de achados perdidos, né, da Bíblia, o setor da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo. E o 15:18 vai tratar justamente essa questão do filho pródigo. Vou até dar uma olhada nesse versículo específico, não vou ler a parábola, a história inteira. Mas vamos dar uma olhada rapidinho, Lucas 15:18. Depois que o filho pródigo já saiu de casa, perdão, e ele decide voltar. Ele vai falar: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei. Aí é a palavra utilizada, contra o céu e perante ti. Então, a ideia aqui é que ele errou o alvo. Ele pegou um caminho diferente. E justamente, né, literalmente na história, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o caminho oposto. Ele vai pegar o caminho de volta. Ele vai dar meia volta, né? Então, essa palavra pecado e arrependimento tem muito a ver com isso. Pegar o caminho errado, dar meia volta e pegar o caminho certo. E talvez a parábola do filho pródigo ilustre isso muito bem. Outras palavras, né, também utilizadas aí no Novo Testamento, como azeugia, parábasis, caquia, né, cada uma delas aí significando sensualidade, violação da lei, depravação, malícia, hostilidade, e as suas referências aqui na frente. Outros termos, e dentre esses eu queria citar um legal, uma expressão que eu acho muito, que se aplica muito bem aos nossos tempos, seria esse aqui, anomia. O A, né, é aquela letrinha que indica negação, e nomia de nomos, lei. Então, Mateus 7:23, Jesus está falando assim: apartai-vos de mim, é o que ele vai dizer no último dia, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade, perdão, aqui é anomia. Então, vamos até ler para não ficar só muito seco assim nas minhas palavras. Mateus 7:23. Acho que é rapidinho, não custa. Então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, aqui é utilizada no grego, né, na língua original que foi escrita, a palavra anomia. E aí, se fosse traduzir ao pé da letra, né, então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que vivem sem lei. Vós que vivem como se eu nunca tivesse dado uma lei, como se eu nunca tivesse dito que vocês têm que andar de uma determinada forma, como se eu nunca tivesse dito o que é pecado. Eu acho que é algo muito coerente para os nossos tempos, né? Pessoas que se dizem cristãs e vivem sem lei, e vivem como, não a lei do Antigo Testamento, não a lei de Moisés, mas não seguem nenhuma regra, nenhuma orientação, nenhum tipo de princípio baseado na palavra de Deus, né? Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Então, nada do que Jesus, Paulo, qualquer dos apóstolos ensinou rege a vida de muitas pessoas que se declaram cristãs. Então,
é um versículo pesado, está falando sobre condenação ao inferno, e Jesus está dizendo: ai de vós que vivem como se não tivessem, como se eu não tivesse dado a vocês uma lei, uma conduta, né? Então, é muito legal esse estudo da etimologia e das palavras que se referem ao pecado, porque no momento que você vai fazer um ensino, uma pregação, você tem mais bagagem, você tem mais conteúdo, você tem mais formas de expressar para quem te ouve o que realmente é o pecado, o que ele faz com você, para onde ele te leva, né? E é muito importante a gente usar os contextos onde essas palavras elas foram utilizadas. E aí, para a gente finalizar, tá? Não querendo ser muito cansativo, a gente entra na questão do problema do mal, né? Aqui a apostila que a gente está seguindo vai separar o mal com L, que é um advérbio, né? Um advérbio de modo, ou que pode ser usado também como substantivo ou conjunção. E como está escrito aí, o mal com L, ele é o oposto de bem. Então ele sempre vai ser utilizado para falar de um mal natural. Doenças, desastres, né? Coisas naturais. Enquanto o mal com U, ele é sempre um adjetivo, uma característica de uma pessoa, uma característica principalmente sobre a moral da pessoa. Mal seria aqui o oposto de bom, né? Quando você fala com uma pessoa mal, você está falando mal com U. E aí, aquela pergunta, da onde veio o mal? Aqui não apenas o pecado, mas todo o mal que afeta a humanidade, né? Todas as doenças, todos os problemas, todas as aflições. E aí a gente sempre vai tentar cavar e vai falar, veio do diabo, né? A gente sabe que Satanás se rebelou e aí a gente fala, foi o orgulho e a soberba. Mas Deus criou o diabo, então o mal veio de Deus, né? Então por que ele não impediu Satanás? E aí a gente se pergunta, os atributos que a gente conhece de Deus batem com a nossa realidade? Porque a gente entende como um atributo que Deus ele é santo, que Deus ele é justo, que Deus ele é bom, né? Então, o básico, né? Vou pegar só esses três aqui. Então, como pode haver mal, tristeza, sofrimento, se Deus é puro, se Deus é bom, se Deus ele é santo, se Deus ele é justo? Como que o mal entrou? Por que o mal ainda segue reinando, segue triunfante, né, no meio do povo? E aí, muitos filósofos se perguntaram isso é extremamente debatido até hoje, porque talvez seja a principal munição que hoje em dia os ateus têm para criticar a existência de Deus, ou se esse Deus ele é bom, ou se esse Deus ele é poderoso. E um filósofo muito citado nesse debate, viveu antes de Cristo, 200 ou 300 anos antes, é o próprio Epícoro. Então, o Epícoro ele vai trabalhar a ideia da seguinte forma, né? Deus, quatro possibilidades. Ele quer remover o mal, mas ele não pode. Ou ele pode remover o mal, mas ele não quer. Ou então ele nem pode nem quer. É a terceira opção. Ou ele tanto pode quanto quer. E aí as possibilidades. Se ele quer remover o mal, mas ele não pode, então ele não é poderoso, ele não é onipotente. Ele é um Deus fraco. Se ele tem poder para remover o mal, mas ele não quer, então ele é mau, ele é maligno. Na terceira, se ele não pode e ele não quer, então ele é tanto fraco como maligno, uma junção do ponto 1 e ponto 2. Mas se como nós cristãos falamos, ele pode e ele quer porque ele é todo poderoso e porque ele é bom, então por que o mal existe? Né? É a questão principal. E aí tem a questão do paradoxo de Epícoro. E ele faz a seguinte pergunta, né, complementando essas outras. O mal existe? Se sim, Deus... se sim não, né? Sim, acho que algumas religiões hoje em dia até negam, né, a possibilidade, a existência do mal, uma projeção da nossa mente, mas não vamos trabalhar com essa ideia aqui, tá? O mal existe? Sim, o mal existe, né? Quem tem noção da realidade sabe que o mal existe. Problemas estão aí, né? Não tem como viver numa bolha e negá-los. O mal existe. Ok. Deus sabe que o mal existe? Se ele não sabe, né, ele então não é onisciente. E eu diria, acrescentaria, ele seria burro, louco, viveria em outra galáxia para ele não saber que o mal existe.
Mas Deus, sendo onisciente, ele sabe que o mal existe. Então a resposta é sim. Deus pode acabar com o mal? Se eu disser para você que ele não pode acabar com o mal, eu estou afirmando que ele não tem poder, ele não é onipotente. Ser onisciente e onipotente é atributo de Deus. Então, essa resposta não cabe aqui. Deus pode acabar com o mal? Sim, tranquilo. Deus, ele quer acabar com o mal? Bom, eu penso aqui que Deus, ele é bom, né? Está nos atributos dele. Ele não quer ver as pessoas sofrendo. Então, eu acredito que sim. Se eu disser que não, Deus, ele não quer acabar com o mal, então ele não é bom, né? Eu acho que é lógico isso. Então, Deus, ele quer acabar com o mal. Sim. Então, por que o mal existe? Chegamos no ponto onde tínhamos parado. E aí ele oferece 3 possibilidades para nos testar, né? A gente sempre fala do mal como um instrumento para moldar o caráter do ser humano, para trazer lições, para testar a fé. Mas aí ele responde: se ele é onisciente, já sabe o resultado, não precisa nos testar. Então não haveria essa necessidade de criar tanto sofrimento só para nos testar. E de fato eu até concordo. Então por que o mal existe? Satã. O mal veio por Satã. Se ele é onipotente e bondoso, teria destruído Satã. Então parece que o mal ser apenas culpa de Satã parece que não cabe, porque então Deus ele já teria acabado com Satã. Aí vem a resposta mais comum: livre-arbítrio, né? Capacidade dos homens de escolherem entre uma coisa e outra, entre fazer o bem ou fazer o mal. E aí ele vai para uma resposta paradoxal. Ou uma pergunta, né? Deus podia ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal? Se você fala, não tem como Deus criar um universo com livre-arbítrio e sem o mal, então ele não é onipotente. Então ele não pode todas as coisas. Se você falar sim, Deus ele podia ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal. Então ele não é bom, porque ele não fez isso. Então, todas as respostas nesse ciclo vai chegar: ou Deus não é onisciente, ou Deus não é onipotente, ou Deus não é bom. Tá? Então, o paradoxo de Epicuro ou anula a existência de Deus ou coloca Deus dentro desse impasse. O problema do paradoxo de Epicuro é que ele não considera o plano e o projeto de Deus. E antes de falar sobre isso, a gente tem que comentar que essa pergunta aqui, ela em si mesma é um paradoxo que não pode ser usado. Essa pergunta é a mesma coisa que você perguntar o seguinte: Deus pode criar uma pedra que ele não consegue levantar? Se você falar sim, aí ele cria a pedra. Aí ele tenta levantar, ele não consegue. Então ele não é onipotente. É impossível. Não tem nada que Deus não consiga levantar. Então ele não pode criar uma pedra que ele não consegue levantar. Se ele não pode criar a pedra, então ele também não é onipotente. Entende como é um tipo de pergunta que não se encaixa dentro do universo como ele é, né? Dentro da realidade como ela é? Por que essa pergunta é a mesma coisa da questão da pedra? Porque quando a gente fala assim, Deus ele pode criar um universo com livre-arbítrio? Sim. E sem o mal ao mesmo tempo? Não, porque livre-arbítrio significa dar às pessoas a autoridade, a prerrogativa delas criarem o mal. Se Deus tira a capacidade das pessoas criarem o mal, essas pessoas não têm livre-arbítrio. Então, ou ela tem livre-arbítrio, né? Ou você tem um universo sem o mal. A única maneira de você ter um mundo sem o mal é tirando o livre-arbítrio das criaturas. Aí nenhuma delas realmente vai criar o mal. Então, por isso é um paradoxo. Então a gente entra em todas essas questões, mas a gente não pode se esquecer, porque para a pessoa que já está inclinada a não aceitar a Deus como uma possibilidade, nunca vai aceitar também o seu plano e o seu projeto, né? Deus ele criou anjos com liberdade, Deus ele criou homens com liberdade,
né? Justamente para que o amor a ele se manifestasse como algo autêntico e não como algo programado. Obviamente, aquelas pessoas que decidiram por sua própria vontade se afastar de Deus criaram o mal, e dentro de um tempo específico, Deus ele vai colocar o fim a todo mal, e aí o universo ele vai ser perfeito como Deus ele gostaria que sempre tivesse sido, né? Tendo livre-arbítrio e sem a presença do mal. Por quê? Porque as pessoas com livre-arbítrio que criaram essa instabilidade, trouxeram o mal para a nossa existência, elas já vão ter sido apartadas para o lugar para onde elas escolheram ir, né? Então, esse paradoxo de Epicuro, ele só se aplica a uma pessoa que não compreende a realidade, tanto de Deus, como não entende também o projeto de Deus, e não aceita como ele é, e nas escolhas e no propósito para qual ele nos colocou, e o propósito da criação. Tá? Mas é muito interessante parar para meditar em todas essas questões. A gente não pode ser exaustivo aqui, senão, né, não teríamos tempo para trabalhar com todos os poréns, com todos os porquês, né, com todas as coisas que advêm dessa discussão. E aí, para a gente finalizar aqui uns 2 ou 3 últimos slides, onde a gente vai trabalhar essa questão do mal como dentro de outras perspectivas, na verdade, né? Então a gente tem algumas ideias que tratam o mal natural, tragédias, desastres, enfim, doenças, como consequência do mal moral. Então a gente leu em Gênesis capítulo 3 da última vez que Deus disse, no momento em que ele está dando algumas sentenças a Adão, a Eva, a serpente, ele diz: maldito é a terra por causa de vós. Então a gente entende por conta daquele versículo que há mudanças na natureza a partir da entrada do pecado. Ele diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão, que a erva vai produzir espinhos. Então existe ali uma mudança na natureza. Então existe um mal natural como consequência do mal moral. Mas também a gente tem que assumir que nem todo mal natural é em decorrência de um mal moral. Quando eu passo muito tempo na frente do computador digitando, automaticamente vai ter uma dor no meu braço chamada tendinite, né? Por quê? Porque o esforço repetitivo do meu músculo causou isso, e essa dor é um alerta de que eu preciso de repouso. Então, nem toda dor, nem todo sofrimento é resultado de um pecado, mas às vezes a dor é algo bom para te alertar: olha, seu corpo precisa de descanso, né? O mundo era perfeito, mas se Adão caísse de uma árvore, sei lá, ele ia se machucar, né? Então, a gente não tem todos os detalhes sobre como seria a realidade de Adão antes do pecado, mas a gente não pode atribuir todo o mal natural apenas como consequência do mal moral. Mas sim, a natureza ficou aí afetada pela entrada do pecado, né? Então a gente tem, aqui eu fiz até uma inversão, né? Depois eu posso estar corrigindo esse slide aqui, sobre o mal com U e o mal com L. E eu gostaria de passar direto para esse versículo aqui, né? Que a natureza está sujeita ao pecado. Romanos 8, do 19 ao 23, traz uma meditação de Paulo muito interessante, e eu gostaria de estar lendo, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então a gente percebe aqui que não apenas os homens, mas também toda a criação, ela aguarda, né, um momento de renovação, a questão dos filhos de Deus, né, se manifestando, e a chegada do reino de Deus depois na sua plenitude, né? E a gente também não pode ignorar que embora o mal ele tenha entrado por conta do pecado, ele se torna ferramenta nas mãos de Deus, né? Um mal
utilizado para o bem. Então você tem muitas vezes o sofrimento sendo utilizado por Deus como uma escola, como uma preparação para os homens. Né? A pessoa que sofre, muitas vezes ela desenvolve em si uma empatia para se colocar no lugar de outras pessoas, né? E para ajudar outras pessoas que sofrem. Outras aprendem a ser mais pacientes, aprendem a ser mais resilientes e assim vai. Né? O sofrimento ele é utilizado muitas vezes como escola e outras vezes como castigo, como punição para os nossos pecados. Bom, e aí, para a gente finalizar, aqui tem um breve parágrafo, alguns parágrafos na apostila que fala sobre como algumas linhas interpretam o mal e a sua origem. Né? Para o ateísmo, então, o mal natural ele é uma fatalidade. Né? Se a própria existência da humanidade é uma fatalidade, são ocorrências do acaso, quanto mais o mal. Né? O mal moral é uma perversão do caráter humano, mas é em relação às suas escolhas e tudo que acontece de ruim é porque a natureza ela se desenvolveu de uma maneira a causar essas coisas. O teísmo, que é a linha que acredita em Deus, crê na existência de um ou mais deuses que intervêm na humanidade criada, né? E aí existe uma linha pessimista e outra otimista. A pessimista seria de que deuses bons não têm poder o suficiente para tornar a humanidade boa, né? E os deuses maus são que teriam mais poderes. Uma linha otimista seria que esse mundo em que a gente vive é um mundo melhor possível. A gente que não tem capacidade intelectual de compreender isso, mas que o mal ele vai ser vencido no seu devido tempo. Estou pegando assim teísmo sem considerar qual religião, qual crença num Deus. Estou pegando assim de uma maneira muito generalizada. Deísmo, que é uma filosofia teísta que acredita em Deus, mas por meio do raciocínio, né? Ele acredita que Deus ele fez tudo que existe e estabeleceu leis, regras e deu o pontapé inicial como um relógio que você dá corda e foi embora. Né? Deus ele não se envolve com a sua criação, ele não é íntimo da criatura, ele simplesmente fez, sabe, foi dar uma volta. Então, todo mal causado seria apenas consequência daquilo que foi criado, né? Como um relógio que você deu corda e os ponteiros vão andando, e o mal é parte disso. E para o panteísta, né, e muitas religiões englobam essa ideia, o mal não passa de uma ilusão. O mal ele não existe, ele é uma projeção da nossa mente. Pessoal, é isso. Tá? Eu espero que vocês meditem um pouquinho nessas ideias que a gente trabalhou aqui. Né? Existem mais vídeos falando de hamartiologia no YouTube, bons professores, outros livros que vocês podem estar adquirindo aí. Né? Então fique aí, sinta-se incentivado a ler um pouco mais. E aqui a gente vai ficar com essas 3 breves meditações, né? Sobre o que é pecado, como a Bíblia se refere ao pecado, dê uma estudada na apostila ou pesquise um pouco mais na internet também sobre os termos em hebraico e grego utilizados para se referir ao pecado, em quais textos eles são utilizados, qual que é o contexto desse texto, para vocês tirarem sempre o melhor sentido para vocês poderem aplicar isso nas suas vidas, nos seus ensinos. E essa questão da discussão sobre a origem do mal ela é muito mais extensa, né? Tem muito mais conteúdo aí que vocês podem ter acesso. E é sempre bom a gente ir além do proposto. Então, tenham aí um excelente dia ou noite, dependendo da hora, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!